Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse primeiro momento, eu quero agradecer a Deus, né, por mais um dia, por mais esse momento em que a gente se encontra ainda, né, da maneira como estamos, né, vocês aí nas suas casas, nós aqui nas nossas casas também, mas quero dizer que nós estamos ultrapassando esse momento, né? Espero que em breve nós estejamos juntos já, né, na sala de aula. Mas enquanto isso não é possível, mais uma videoaula, e dessa vez eu quero falar um pouco da última aula, e na sequência nós vamos resolver algumas atividades que vocês possivelmente já fizeram, mas nós vamos hoje com uma resolução das duas últimas aulas, ok? Então, sejam bem-vindos a esta videoaula, né? Todo mundo já me conhece, professor de Geografia, Raimundo Cruz, e, novamente, estamos aqui. Então, olha só, na última aula, nós falamos aí das projeções e as diferentes maneiras de representar os territórios, né? E nós vimos aí, pelo menos, 3 tipos de projeções, né? São mais, como eu disse na aula passada, são mais projeções, são vários tipos de projeções, mas nesse momento nós destacamos 3, né? Desde a aula passada. Projeção cilíndrica, né? A base para planificar a esfera terrestre é um cilindro. Nessa projeção, as áreas com maiores distorções são localizadas próximas às regiões polares do planeta. Já aquelas com menores distorções ou deformações estão localizadas nas proximidades da linha do Equador, ok? A segunda projeção de que nós falamos foi a projeção cônica, né? A base para essa projeção é planificar, é um cone. A base para planificar é um cone. Nessa projeção, as áreas de maiores distorções são aquelas localizadas próximo à linha do Equador. E as regiões polares, as áreas localizadas próximo aos trópicos apresentam menos deformações. E, por último, falamos, né, na aula passada, sobre a projeção plana ou azimutal. A base para planificar a superfície terrestre é um plano, tendo como área central um ponto qualquer na superfície terrestre, ok? Então, eu creio que vocês foram muito bem informados, né, com relação a essas projeções. Como disse no início, não são só essas 3, são mais, e vocês podem, em outro momento, observar outros tipos de projeções, ok? Com esse método, né, no caso ainda da projeção plana, as regiões que apresentam as maiores distorções se localizam nas extremidades da representação, ok? Beleza? Então, tudo tranquilo aí com relação a essa aula, e nós vamos agora para a resolução de algumas atividades. Lembrando que essa resolução ela está baseada nas 2 últimas videoaulas, né, nas 2 últimas atividades que vocês fizeram aí no módulo 2, ainda no módulo 2, né? Ok? Então, vamos lá. A página 369 do livro de vocês, página 369, tem o seguinte, questão 1, leia as notícias. Quais são as notícias? Olha só o que está escrito aí. Em protesto, com 450 mil catalães pedem declaração de independência. A manifestação já tinha sido convocada há alguns dias para exibir a liberdade de 2 líderes de entidades sociais. A segunda notícia: milhares protestam contra a declaração de independência da Catalunha em Barcelona. Terceira notícia: País Basco diz adeus ao grupo separatista ETA. Vocês viram na penúltima aula, né, e na última também, mas principalmente na penúltima, a respeito desses protestos aqui, a respeito das minorias, né, e os conflitos no mundo, as minorias e os conflitos no mundo. E a primeira questão que nós lemos aí essas notícias, aí com relação à letra A, diz o seguinte:
A letra A. Explique do que tratam as notícias apresentadas em relação aos movimentos separatistas na Espanha. E aí, a letra A, a resposta é a seguinte. Lembrando, gente, que essas respostas, elas são sugestões, né? São respostas sugestões. Se a sua resposta está parecida, está no rumo dessa aqui, não se preocupe, tá certo? Deixa aí do jeito que está. Se tiver completamente diferente em relação a essa sugestão aqui, aí você tem que modificar aí a sua resposta, ok? Informam, a letra A, resposta, informam sobre manifestações a favor e contra a independência da Catalunha e sobre a dissolução do grupo separatista basco ETA, né? Ou ETA, como queiram aí. A letra B, o que diz a letra B? A pergunta, é possível afirmar que toda a população da Catalunha reivindica a independência da região? Justifique. A resposta é não. Mas como tem que justificar, então a justificativa é, embora a maioria tenha votado a favor da independência, parte da população deseja que a Catalunha permaneça integrada à Espanha. Ou seja, fica independente, mas vai ficar, né, integrada à Espanha. É aquela coisa, pessoal. Às vezes a gente está acostumado, né, ou bom ou ruim com a coisa, mas a gente prefere ficar ali ligado àquilo ali, né? Quando houve a separação das duas, a Alemanha, né, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, cada povo vivia a sua vida, né? Cada um vivia da maneira como era a maneira posta para esse povo, ou para esses povos. Ao se juntarem novamente, né, com a derrubada do Muro de Berlim, é um exemplo só que estou falando aqui, esse povo se juntou novamente, mas eles tinham resquícios, né, lembranças, né, de coisas que aconteceram no passado. E daí, mas eles permaneciam juntos. É mais ou menos isso aqui, né, o que aconteceu aqui com a Catalunha, né? Eles reivindicaram a independência, né, da Espanha, mas eles preferiram continuar integrados a esse país aí da Europa, né? Ok? Beleza? A letra C diz assim, é possível afirmar que, com a dissolução do ETA, o País Basco deixou de reivindicar sua independência? Justifique. Ok? A letra C, não. A resposta é não. Como tem que justificar? A justificativa que tem como sugestão aí é o movimento pró-independência segue ativo politicamente, sem a atuação violenta do ETA. O ETA é tido como um grupo muito violento, né? Mas, nesse caso aqui, o movimento pró-independência segue ativo politicamente, sem a atuação violenta do grupo ETA. Questão 2. Né? A questão 2 seria uma questão para ser realizada em grupos, né? Mas não é possível fazer essa questão em grupos, até porque nós não estamos podendo nos reunir, mas você pode fazer essa questão, se ainda não fez, pode fazer aí sozinho e numa outra oportunidade a gente pode, né, passar aí para os nossos colegas, ok? A questão 3 diz o seguinte, no decorrer da história da humanidade, as fronteiras e os territórios nacionais passaram por várias mudanças. Letra A, comente, de acordo com nossos estudos, de que maneira os limites territoriais são alterados no decorrer do tempo. Olha o comentário como sugestão aqui para vocês. Essas mudanças têm ocorrido com a perda ou anexação de áreas do território de um país ou com a criação de um novo Estado. Ok, gente? Beleza? A letra B. De acordo com o que estudamos na página 368, de que maneira ocorreram as modificações nos limites territoriais entre os países do continente europeu? Como sugestão também, na letra B, ocorreram em função de acordos estabelecidos após a Primeira e a Segunda Guerra, né? As duas grandes guerras mundiais, né? Que vocês sabem quais foram as datas que elas ocorreram, né? Não precisa a gente lembrar aqui agora, mas após essas duas guerras aconteceram alguns acordos, né? Foram estabelecidos alguns acordos. E eles foram alterados novamente com o colapso da União Soviética, né? Com o desmembramento da antiga Tchecoslováquia e também com a desintegração da
e Iugoslávia, ok? Então, isso é a sugestão para a letra B da questão 3. E na página 374, né? Abra aí o seu módulo, o seu livro aí, na página 374, que foi uma atividade exclusiva da última aula, ok? Na questão 1, ligue as projeções cartográficas às respectivas informações. Olha o que diz aí. Nós temos aí a projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção plana, na página 374 do livro de vocês. Na primeira bolinha aí tem projeção cilíndrica, na segunda bolinha tem projeção cônica e na terceira bolinha projeção plana. E ao lado tem 3 quadros, né, que diz assim no primeiro quadro: as áreas de maiores distorções se localizam nas extremidades da representação. Isso foi muito bem explicado na aula passada. As áreas próximas da linha do Equador e das regiões polares são as que possuem maiores distorções com essas projeções. E no último quadro, nas proximidades da linha do Equador estão localizadas as áreas com menores deformações nessa projeção. Como disse agora há pouco, né? Na última aula nós falamos muito bem, escrevemos aí, tá lá. Se você tiver dúvida, volte lá, leia o módulo, leia aí o livro, né? Referente a essa atividade, para você ter a certeza. Mas já sei que vocês possivelmente já fizeram essa atividade. Então, olha só, a primeira bolinha está ligado com o último quadro. Projeção cilíndrica. Nas proximidades da linha do Equador estão localizadas as áreas com menores deformações nessa projeção. É a projeção cilíndrica, último quadro. Projeção cônica. A bolinha do meio está ligada com o quadro do meio, não é? Que diz assim, quadro do meio ou quadro do centro, né? Como diz aí na sugestão. Áreas próximas da linha do Equador e das regiões polares são as que possuem maiores distorções com essa projeção. E a última bolinha, projeção plana ou azimutal, está ligada com o primeiro quadro, né? Com o quadro de cima, que diz assim: as áreas de maiores distorções se localizam nas extremidades da representação. Questão 2. Né? Qual das projeções mostradas nas páginas 372 e 373 representam de maneira mais aproximada a relação de proporção entre as áreas dos territórios da América do Sul e a da Groenlândia? Explique sua resposta. Como sugestão, nós trouxemos aí a projeção de Peters, porque mostra que a Groenlândia é bem menor do que a América do Sul. Observe lá os mapas e você vai, né, chegar a essa resposta também, que nós colocamos aqui como sugestão. E a questão 3 explique por que a projeção de Mercator representa o território da Groenlândia em um tamanho maior que o real. Por que é? A sugestão é: a projeção de Mercator conserva mais as formas do continente e países e distorce suas áreas. Possui maiores distorções nas áreas mais afastadas da linha do Equador. Então, pessoal, com essas sugestões, com essas resoluções, nós estamos fechando aí as 2 últimas aulas, né? Ainda temos algo para falar sobre o módulo 2, mas estamos fechando aí as questões, né? As atividades primeiras desse módulo 2, e na próxima aula nós vamos trazer mais algumas informações ainda sobre o módulo 2, né? Corra para o seu livro agora, né? Para o seu módulo. Se não está correta as suas respostas, corrija agora, né? Ligue aí o seu aparelho e corrija agora as suas atividades, e até a próxima. Tchau, tchau.